Seguimos com o nosso devocional. 30 dias, encontro 6 de 30, né? Nosso devocional. 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Onde a gente já falou sobre o poder do Espírito Santo, já falamos sobre um Pai amoroso que nos espera, que quer cuidar de nós. E hoje, domingo, a gente vai continuar na aula 6 com ore como se a sua vida dependesse disso, né? Nesse encontro, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. E nesse encontro, a gente vai falar, você vai sair daqui aprendendo o que é orar, né? Primeiro, o que é orar? Segundo, por que orar, né? O que é orar? Por que orar? Né? E qual o poder da oração, tá bom? Vamos comigo. Pega a tua Bíblia. Já fez tua oração hoje? Já fez a tua entrega, a tua conversa com o Senhor hoje? Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias decisões e conclusões, tá? Bíblia, caneta, lápis de cor de pintar, é bom também para marcar a Bíblia. Bíblia, caneta, papel, caderno de oração, vem comigo, tá? Aqui a gente vai ver a Stormy O'Malley. Ela vai falar que passou por uma situação em 2009 com a irmã dela, que elas descobriram que a irmã dela estava com câncer de mama. E assim o Senhor começou a trazer todo um trabalhado na vida delas, né? E foi a oração que segurou ela durante esse período de turbulência, né? De preocupação. E em Tiago fala que vocês, irmãos, há entre vós alguém sofrendo, que ele ore. Tiago 5,13. Declarou também: não tem porque não pedem, né? E também diz: não tem porque não pedem. Não pedem porque pedem mal. Então, Davi, a gente vê muitas orações de Davi. A gente vê, ontem, inclusive, eu falei da oração de Ana, a oração sincera, né? E eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a oração, tá bom? Eu, particularmente, eu passei um bom período como uma religiosa. Religiosidade é aquilo que você faz por repetição, mas você não está na essência no desejo de orar a Deus verdadeiramente. Isso é religiosidade. Pessoas que seguem princípios, que seguem regras, mas na essência não está desejosa verdadeiramente buscando a Deus. E aí, eu nessa minha religiosidade, eu fugia de orar com o Senhor, orar a Deus, né? Porque eu estava com o coração endurecido, eu estava com o desejo de fazer minha própria vontade, meu próprio querer. Por causa disso, eu não sabia, não estava sabendo orar. Tanto que no meio da minha cura, minha reconciliação com o Senhor, foi necessário que eu voltasse a escrever, porque a escrita ela faz a gente desafogar a mente, né? E também a escrita ela ameniza a ansiedade. E também a escrita pode ser uma oração escrita, a gente escrever orando, né? E aí, quando eu comecei a fazer louvores, né? Porque eu me inibia, eu não me permitia, sabe, para louvar a Deus. Eu sempre dizia, achava que estava muito corrida, que estava muito ocupada. Eu fugia da presença dele, porque eu sabia que tinha coisas em mim que eu tinha que mudar. E aí, no meio da minha turbulência, meus períodos de reconciliação, o Senhor pegou e me chamou para o jejum. E aí, através do jejum, foi que eu comecei a desafogar a minha mente e voltar a perceber novamente que é possível que eu converse com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Como em várias vezes eu vou no moto, eu vou no trabalho, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que a oração é só se ajoelhar numa forma de rendição, né? Mas a oração em si, ela é conversar, né? É uma conversa com Deus. Né? A palavra fala que entre no teu quarto, feche e fique em secreto, que o Deus que te escuta te recompensará pela tua busca, pelo teu pedido, pela tua entrega, pela nossa
humilhação, né? Aí assim, o Senhor começou a curar de dentro para fora e eu comecei a perceber que era possível substituir os pensamentos ruins, negativos, os pensamentos maus, pelos pensamentos melhores, né? Pensamentos de paz que Ele nos dá. E assim eu consegui entender que mesmo quando eu não estava jejuando, porque eu comecei a jejuar e eu fiquei me policiando no que eu poderia falar entre eu e Deus, pensar, né? E assim eu comecei a reeditar novamente a minha mente para que eu conseguisse perceber que é possível conversar com Ele a qualquer momento, né? Trazer essa clareza. Então, orar é esperar os pés do Senhor para encontrar liberdade e cura em sua presença. Aqui ela fala que oração é a maneira de reconhecer nossa dependência nele e a nossa gratidão por seu poder em nossa vida. Por isso que quando eu estava nos meus processos, o Senhor disse, me busca 3 vezes ao dia. Para mim é um perigo se eu deixar para buscar o Senhor somente depois que eu começar toda uma rotina. De acordo com o que eu aprendo, eu escuto, que as pessoas, mesmo as que não creem na Bíblia, não são cristãs, elas têm um momento de ritual, de meditação, meditar e parar, pausar, né? Estar presente aqui e agora. Né? Elas têm um momento de leitura, um momento de pausa, porque o ser humano, as redes sociais, as interações, elas servem para isso mesmo, para a gente interagir tanto e se achar que não depende mais nada. Mas os psicólogos já explicam que tudo isso tem tido um perigo, porque a vida não é só interação, né? A vida tem os momentos ruins, a vida tem os seus desafios, e aquele que acha que a vida é só de interação, ela vai se sentir uma pessoa frustrada, vai sentir um vazio, um desejo, uma angústia que ela não vai entender o que é. Na verdade, esse vazio todos temos, é o vazio do Senhor. Mas ele pode ser preenchido por alguns segundos, ele é preenchido por algumas pessoas pela bebida, pela droga, pelo cigarro, pelo álcool, pela fofoca, pela prostituição, né? Formas que a carne se sente cheia, mas que o espírito se sente ainda assim com fome, tá? Tá me entendendo até aqui? Então, aqui ela conta que experimentou incontáveis respostas da oração pelo casamento, pelos filhos, por questões de saúde, emocionais, psicológicas, profissionais e muitas outras. Isso vivifica a minha fé. Já vi respostas à oração que na época nem sabia serem possíveis. Tenho certeza que Deus responde às orações e quero que você saiba disso também. Esta convicção é crucial para todos os aspectos da sua vida. Resista à tentação de não orar. Ela lançou aqui uma lista enorme de por que eu não oro, porque eu acho que a oração é fútil, é algo inválido, algo que não seja agregador, né? Aqui ela fala, então, qual é o nosso problema? Por que não oramos bastante? Mesmo quando sabemos que devemos e queremos fazê-lo? Eu acreditava, eu fechava muito sem noção. Aquela pessoa que parava, buscava, né? Ficava madrugada orando. Aquelas pessoas ficavam assim, nossa, que graça que tem, né? Mas quando a gente começa a buscar, quanto mais a gente alimenta, mais a gente quer. Eu sempre gosto até da analogia de 2 cachorros. Nós temos 2 cachorros dentro de nós, o espírito e a carne, né? Se eu coloco aqui um pitbull e eu esqueci o nome agora, um poodle, coloco um pitbull e um poodle, né? Então, o poodle é o meu espírito e o pitbull é a minha carne, né? Então, se eu alimentar, se eu não fizer nada e botar os 2 para se confrontar, quem ganha? O poodle ou o pitbull? É lógico que é o pitbull que vai ganhar. Por quê? Ele tem uma raça visivelmente de força, de energia, de garra, né? Mas se eu colocar um poodle e o pitbull e eu deixar alimentado só o poodle, quem vai ganhar nessa disputa? A tendência, quem vai ganhar é o poodle, não é isso? Então, do mesmo jeito, a nossa carne, o nosso espírito, ele precisa se alimentar. Formas de alimentação, que eu já falei aqui em alguns dos nossos encontros: louvor, adoração, momento de intimidade com Deus, consagração, jejum. Quanto mais eu mato um, mais forte fica o outro. Quanto mais eu fortaleço um, mais ele vai ganhar aquela causa, aquela situação, né? Então aqui ela fala que
podem vir vários porquês da gente não fazer essa oração, mesmo sabendo que é importante, mesmo sabendo que faz sentido, mesmo sabendo que vai ter poder, né? Vai ter mudança. Aqui ele diz, ela diz, eu posso não orar porque eu posso não crer plenamente na palavra de Deus diz sobre a oração. Eu posso não orar porque eu acho que a Bíblia está escrita para todos, menos para mim. Eu posso não orar porque eu me sinto ocupada demais. Eu era dessas. Não acredito que Deus ouvirá nem responderá minhas orações. Eu era dessas também. Acreditava que Deus está muito ocupado. Ele é grande demais e Ele está se preocupando com outras coisas. Não acredita que Ele ouvirá nem responderá. Não acredito que somos boas o suficiente para merecer resposta. Também achei isso. Desculpa. Sai precisava ser perfeita, né? Presenciamos ocasiões em que o Senhor não respondeu uma oração, por isso concluímos que Ele não respondeu a nenhuma. Achamos que podemos fazer a vida dar certo por conta própria. Também fui dessas. Pensei que eu mesma poderia resolver tudo. Ela adora a força do braço. Imaginava que Deus tinha coisas melhor para fazer responder minha oração. Cremos que Jesus estava falando sobre orações apenas para os discípulos, que ninguém mais no planeta. Não tenho fé suficiente para acreditar que a oração funciona. Acho que não sei orar. Creio que podemos nos apresentar diante de Deus depois de falhar de novo. Acredito que porque eu pequei ontem, o Senhor não vai me ouvir hoje. Porque eu pequei mais cedo, o Senhor não vai me ouvir hoje. Esquecemos que tem o Espírito Santo que funciona de linha direta, ele nos traduz nossas orações até se a gente não sabe nem falar, né? Isso é bíblico. Ficamos intimidados com grandes orações e escutamos outros fazerem e temos medo de não sermos eloquentes o bastante. O último, não encaramos a oração como um diálogo com Deus. E é isso que a oração é. A oração é, eu estou conversando com você, te contando o que eu estou sentindo, o que me atemoriza, o que me preocupa, o que me alegra, né? Então, orar é isso. Uma vez eu vi um pregador dizendo isso, você tem dificuldade de ver a Deus na oração? Puxa uma cadeira, fecha os seus olhos e imagina, Deus, vem cá, senta aqui nessa cadeira, bora conversar? Né? E eu comecei a ter esse sentido, né, de percebê-lo, pois nós achamos a oração nunca passam do teto, muito menos chegam ao ouvido do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala, Ele está em todo lugar, contemplando nós vivemos, se eu não me engano, em Romanos. Então, a boa notícia é que podemos orar sobre a oração e Deus se capacitará a orar mais e melhor. É aquela regrinha, né? Eu me torno expert naquilo que eu muito pratico, né? Você acredita que alguém que começou a fazer um desenho hoje, ele vai estar tão excelente quanto alguém que já treina há 2, 10, 15, 20 anos? Né? A excelência, ela vem das ações, vem da repetição. A excelência vem da repetição. Isso é em tudo na vida, né? Quero me tornar um bom vendedor, quero me tornar um bom esportista, paraquedista, tenista, seja o que for. A excelência, ela está atrelada a fazer, a repetir. A constância da repetição nos faz expert, nos faz excelentes, né? Então, o Senhor, Ele não quer nem uma oração enfeitada, Ele quer uma oração honesta, né? E sejamos honestos, Ele conhece o nosso coração, né? Esqueça-se essa parte de que eu não posso buscar a Deus porque eu já falei de novo, tá? Isso, tudo que é relacionado à acusação, pode ter certeza que não vem de Deus. Deixe-me explicar o processo de aceitar Jesus mais uma vez. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós, trouxe-nos até nós o Espírito Santo e por isso nós temos a graça. Por isso a graça nos permite acessá-lo continuamente, em qualquer momento, tá? A graça é que nos dá essa abertura. O que Jesus disse sobre a oração? Se até Jesus orava, gente, Jesus se separava para orar, quanto mais nós. Jesus tinha parte com o próprio Deus, Ele era Deus. E assim mesmo Ele parava para orar, para conversar com o Senhor, né? Com o Senhor Deus Pai, né? Peçam-lhe será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Um momento o Senhor Jesus nos fala sobre a parábola de uma mulher que ela precisava de um auxílio de um juiz, o juiz era iníquo, o juiz era ruim, o juiz era mau. Mas essa mulher, ela importunou tanto, perturbou tanto esse juiz, que ele acabou cedendo
Assim se faz com nós e Deus, né? Não é que Deus ele vai deixar de fazer algo porque nós pedimos. Sim, ele muda situações em algumas orações, tá? Como falei ontem, se eu não me engano, Ezequias, ele estava no leito de morte, era o dia dele. E ele fez uma oração ao Senhor, pedindo, né, clamando. E o Senhor disse que dali, sim, pela fidelidade dele, pela bondade dele, pela entrega e dependência, o Senhor daria vários outros anos da vida dele. Não lembro se foi 15 ou foi 30 anos, mas Deus deu. Então, é possível que uma oração molde. A oração, ela tem poder de mudar. Ou ela muda em mim, minha mudança de ação, ou ela muda na situação, né? Então, o Senhor nos chama que a gente possa trazer essa entrega, essa constância no pedido. Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Seu Pai está em secreto, então seu Pai que vê em secreto, de novo, né? Falo 2 vezes. Nosso Pai que vê em secreto nos recompensará. Né? Mateus 6,6. E tudo me pedirem em oração, se crerem em vocês, receberão. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Né? E aqui a gente vai ver, já vimos que o que é orar, dialogar com o Senhor. Né? A importância de orar pelo quê? Por tudo. Nós podemos orar por tudo. Pela minha vida, pela minha preocupação, pelo meu espírito, pela minha casa, pelas minhas profissões, pela minha dificuldade. Hoje eu estava, Senhor, me ajuda nessa dificuldade, porque eu estou vendo que eu sozinha não consigo. Em mente mesmo, sabe? Ore pela necessidade e pelas suas necessidades e pela dos outros. Não tem alegria maior do Senhor do que a gente tirar da nossa vida para que a gente possa ser pelo outro. Né? O Senhor ama ver esse tipo de coisa. O caminho para aprender a orar é orando. O caminho para aprender a andar de bicicleta é andando. O caminho para poder aprender a andar de patins é patinando. O caminho para poder andar de skate é subindo no skate, né? Skateando. Ele nunca disse, você não orar por suas necessidades, mas sim, Deus sabe que você precisa. Ah, mas Deus não sabe que eu preciso, mas eu preciso deixar claro que eu dependo dele para aquilo, que não é a força do meu braço, né? Comece com as necessidades mais prementes, as necessidades que mais me relembram, mais martelam na minha cabeça, no meu coração. Em seguida, ore por todos ao seu redor e sua vida no mundo. Aí aqui ela fala que a filha ajudou uma amiga que estava passando por um processo. Se a filha não tivesse essa naturalmente na vida dela, momentos de oração como ela via na casa dela, a filha dela não teria direcionado. Quando Deus não atende sua oração, será que tem oração que Deus não atende? Né? Foi respondido bem aqui nesses últimos comentários, que a gente não é atendido quando a gente pede mal, ou quando não pede, né? Então, se você orou por algum assunto e ainda não viu resposta, lembre que orar não é dizer a Deus o que ele fazer, ele não é o nosso mordomo, nossa criação. Nós é que precisamos ser mordomos dele. Nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nossa entrega, nossa casa, nosso tudo é para ele, né? Então, a nossa oração é lançar a ele o que precisamos, lançar a ele nossa preocupação, lançar a ele o que nos atormenta, lançar a ele o que nós mais queremos. Mas a oração é contar ao Senhor o que deseja que ele faça e submeter a questão às mãos dele. Te entrego, Pai, te entrego. Isso me perturba, me agonia, tá me deixando aflita. Te entrego, né? Toma minha ansiedade, né? Esperando agir como ele quiser, né? Porque o Senhor, ele não é o nosso mordomo. Na verdade, orar é conversar com ele como um amigo e ele decide o tempo certo para tudo, né? Inclusive podemos falar com ele para que ele nos ajude a confiar na misericórdia divina dele e louvá-lo independente do que ele decida, tá? Orar é abrir o coração diante dele, contar todas as nossas coisas. Não que ele já não conheça, o Senhor sabe de tudo, né? Mas deseja ouvi-las de nós. Por isso que Deus quer nossa dependência. Orar é dialogar, orar é depender, né? Orar é entregar, orar é conversar, né? Então, em sua soberania, o Senhor designou que primeiro você deve orar, nós devemos orar, depois disso ele moverá a resposta à oração. Ele quer que tenhamos uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro.
Ele nos quer dar liberdade, plenitude, sucesso verdadeiro. Mas isso só pode acontecer se eu conversar com Ele, se eu depender dEle, se eu louvá-lo, se eu lançar a Ele o que realmente onde tem doído, tá? Então, ficou bem esclarecido o que é oração, dialogar, conversar, mostrar dependência, mostrar rendição. Qual o poder da oração, em que a oração pode ser utilizada para que a gente mostre essa dependência, para que a gente lance ele nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades, nossa casa, nossa causa, nosso espírito, nossa vida, nosso futuro, nosso financeiro, nosso tudo, né? E em que momento Deus não... Como eu posso aprender a orar? Orando, conversando com Ele, né? Só posso aprender a fazer algo fazendo, né? E também, quando Deus não atende minha oração, quando aquela oração não está direcionada com o que Ele quer de melhor para a nossa vida, né? Ou não está no tempo dEle, né? Ele não se obriga a nos responder todas as orações, porque nós somos mordomos dele, nossa casa, nosso tudo é dele e nós apenas utilizamos. Ele não é o nosso garçom, né? Nós é que dependemos dele. Então, aqui a gente vê alguns dos versículos para memorização, que é: porque os meus olhos estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. A sua oração está atenta, ele está atento à nossa oração. Justo é aquele que faz o que Deus ordena, tá? O mal e os que praticam o mal estão naturalmente cedendo o que o inimigo quer. Então não tem como o Senhor estar em acordo com alguém que está desobedecendo o que ele deseja. Versículo 2: em alta voz clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Davi tem inspirações de oração, né? Derramo diante dele o meu lamento, derramo o meu coração, né? Me entrego. E aí ele apresenta a minha angústia. Salmo 142, 1 e 2. Mas se tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer ao monte: levanta-te e atira-te ao mar. Assim será feito. Mateus 21, 21. Dedica-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Contentamento. O Senhor nos chama a ter contentamento. Ontem eu ouvindo o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que ele fala, tem alguns pontos de Bíblia, e ele diz: o ser humano, ele busca a felicidade, né? Mas a felicidade, elas são momentos. Ter contentamento é estar feliz, independente da nossa situação. Estar com contentamento, estar contente, estar aceitando, né, aquela situação, crendo que ela vai mudar, se for ruim, né? E se alegrando porque ele é um momento bom, se for um momento bom. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele salvou da tribulação em que encontrava. Salmo 107, 19. Então aqui a gente vê vários exemplos de oração. Pra gente finalizar, vamos orar. A oraçãozinha que ela deixou aqui. Querido Senhor, ensina-me a orar. Ajuda-me a orar, não só por minhas necessidades, mas também pelas necessidades dos outros. Mostra-me como orar a respeito de todas as coisas. Clamo a Ti e apresento minhas angústias. Capacita-me a orar continuamente. Auxilia-me a deixar meus pedidos de oração aos teus pés e às tuas mãos. Ensina-me a confiar tanto em Ti que eu não tenho ideias preconcebidas a respeito de como minhas orações devem ser respondidas. Sei que é meu dever orar e a sua parte é responder quando quiser, e se quiser. Ajuda-me a fazer minha parte, a deixar que Tu faças a tua. Ajuda-me a confiar e responderá do Teu jeito e em Teu tempo. Arrependa-me de todas as vezes que fiz exigência, esperando que respondesse as minhas orações de forma que eu queria. Sei que Tua vontade e Teus juízos são perfeitos, por isso Te louvo acima de todas as coisas, inclusive dos meus desejos e minhas expectativas. A gente precisa alinhar nossa expectativa a Ele, né? Tu és o meu refúgio, rocha firme, sobre o qual permaneço. Nada pode me abalar, nem mesmo orações aparentemente não respondidas. Quando não conseguir ver as respostas às minhas orações, abre os meus olhos para ver as coisas sob a Tua perspectiva. Minha oração constante tem sido essa. Que eu possa ter um olhar dele, um olhar espiritual que Ele nos direcione, né? Levanto os meus olhos para os montes, me pergunto de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1, 2. Senhor, eu sou grata a Ti, o Deus do universo, todo-poderoso e onisciente. Também meu Pai celestial, que me amas incondicionalmente e nunca me abandonas. Obrigada por ouvires e responderes às minhas orações.
Em nome de Jesus, a minha oração agora é que seja o que for que esteja interferindo, Pai, no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, que ela acredite de alguma forma que o Senhor não receba a oração dela, que seja quebrado, seja posto por terra. Que ela não acredite de forma alguma que ela é merecedora, que os pecados dela interferem dela te buscar, de bendizer e te adorar, Pai. A minha súplica, Senhor, que tu possa dar clareza espiritual para essa pessoa, para que ela entenda, ela perceba que ela não precisa ser perfeita para que tu ouça, ela não precisa ser perfeita para que te busque, ela não precisa ser, não precisa ser, que ela não precisa, Senhor, se sentir apenas quando estiver bem, apenas quando estiver achar que está perfeito, que está tudo ok, que pode te buscar. Que ela pode te buscar a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Porque tu, Senhor, já levou os nossos pecados na cruz, tu já levou nossas causas, nossos temores, tu já levou nossas enfermidades, tu já levou todas as nossas culpas, então nós temos livre acesso a ti, Pai. Que tudo que esteja interferindo dessa pessoa, te louvar, te benzer, te adorar, te orar, que ela possa perceber, que possa dialogar contigo, Senhor, a qualquer momento. Ela possa perceber que ela pode conversar contigo a qualquer momento, né? Através da tua palavra, que tu possa dar clareza de todas as promessas que tu tens, Senhor, na tua palavra para ela. Todas elas, Pai. No poder do teu santo nome, eu te agradeço. Amém. Muito obrigada pela tua companhia. Nos vemos amanhã. O nosso tema de amanhã: viva a liberdade de Deus. Qual será essa liberdade que o mundo não nos dá, né? 7h30. Amanhã, dia 7h30 encontros. Muito obrigada pela tua companhia até aqui. Conta pra mim qual parte mais fez sentido pra você, que você achava que não era de um jeito, mas que é, tá? É possível orar, conversar com o Senhor a qualquer momento. Ele é Deus bom. O Senhor diz: no meu reino, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que possamos nos fazer como crianças, que não tem rancor, que não tem mágoa, que não tem medo, que não tem preocupação, que nos preocupa com boleto, né? Mas que lança essa preocupação ao paizinho, que dá alimento todos os dias, né? Qual é a criança que se preocupa? Amanhã o que vai acontecer? Se vai ter comida ou não? Ela não se preocupa. Ela não tem rancor, ela não tem medo, que ela sabe que o paizinho dela cuida de tudo. O nosso paizinho quer cuidar de tudo da nossa vida. Tudo. Não é qualquer coisa, tudo. Que lançarmos os pés e as mãos dele, tá bom? Nos vemos amanhã e até a próxima. E o louvor de hoje eu vou botar nos stories, tá? E a palavra para meditação é peçam e será dado. Mateus 6,6, tá? Mas quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vem em secreto recompensará. Até mais. Tchau.